Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, um ótimo dia na presença de Deus, um ótimo final de semana, que o Espírito Santo, Ele abençoe a tua vida e toda a sua querida família nesse dia de hoje, né? Eu agradeço você que tem ouvido as minhas mensagens, você que tem curtido, você que tem compartilhado, né? Que você possa continuar fazendo isso, não para me promover, porque toda glória, toda honra seja dada para o nosso Deus, mas para promover a palavra de Deus, para promover o Evangelho, né? Jesus disse que o Evangelho teria que ser pregado até a última criatura, então nós temos que fazer a nossa parte, e não existe uma ferramenta mais eficaz do que a internet, né? O Facebook, o WhatsApp, o YouTube, né? Os rádios, as televisões, os jornais impressos. Então são ferramentas que Deus tem usado para que o Evangelho seja propagado, né? E nós, como pregadores, nós temos essa tarefa, esse dever de levar a palavra de Deus ao que sofre, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Mas eu já quero deixar para você um texto sagrado. Na verdade, são dois textos. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você tem orado pela vida do seu pastor? Independentemente qual seja a igreja que você pertence, se você é da Igreja da Graça, se você é de qualquer outra igreja, não importa, mas é uma pergunta que eu faço para você. Você tem orado pela vida do teu pastor? Às vezes muitas pessoas cobram muito do seu pastor, né? Não, porque o meu pastor tem que me visitar. Não, porque o meu pastor, ele tem que orar por mim. Não, porque o meu pastor, ele tem que fazer isso por mim. O meu pastor tem que colocar as mãos sobre a minha cabeça, tem que orar pela minha vida. Mas muitas pessoas se esquecem que o pastor, ele é uma pessoa que é ser humano como nós. O pastor não é super-herói, né? O pastor não é o homem de ferro, aquela pessoa que não tem sentimentos, aquela pessoa que não tem problemas, aquela pessoa que não tem dificuldades. O pastor é um homem como eu e você, um homem de Deus, claro, é uma pessoa que se dedica a fazer a obra de Deus, que nos ajuda quando a gente precisa, nos ajuda em oração, né? Mas o pastor também é um homem de Deus, é um homem como outro qualquer, é uma pessoa feita de carne e osso, é uma pessoa que passa por dificuldades. E assim como eu e você também, o pastor precisa de oração. O pastor necessita das nossas orações. O teu pastor precisa que você tire um tempo para você colocar ele em oração. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, o versículo 10. A Bíblia diz assim, ó: e toda a multidão estava orando do lado de fora, à hora do incenso. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo, ele me fez entender algo. De quem que a Bíblia está falando aqui no caso? A Bíblia está falando de um homem chamado Zacarias. Quem estava oferecendo incenso era o Zacarias, né? Naquela época não era todo mundo que tinha acesso à presença de Deus como hoje. Hoje, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou,
Ele nos deu o livre acesso de entrar na presença de Deus a hora que a gente assim quiser, né? De coração aberto e sincero. Mas naquela época não podia. Era somente o sacerdote que podia entrar na presença de Deus, que tinha o direito de chegar na presença de Deus e oferecer o incenso das pessoas, levar a vida das pessoas diante de Deus em oração, oferecer sacrifício pelas pessoas. Então não era qualquer pessoa que podia. E a Bíblia diz que o Zacarias ele estava oferecendo incenso diante de Deus no templo. E o povo ficava orando do lado de fora. Embora a Bíblia não conte detalhes da oração do povo, mas eu creio do fundo do meu coração, né, que o povo estava orando também por Zacarias, para que o Zacarias fosse respondido, para que o Zacarias fosse abençoado. Porque o Zacarias ele era quem? O Zacarias era o sacerdote da época, era o pastor da época. Era aquele que levava as nossas orações diante de Deus. Era aquele que oferecia a oração do povo diante de Deus. Era aquele que intercedia pelo povo diante de Deus. Era aquele que ajudava as pessoas na época a se aproximar de Deus. Era aquele que atendia as pessoas, que ajudava as pessoas, que dava uma palavra de conforto para as pessoas, né? Que ajudava as pessoas na época naquilo que precisavam. Ou seja, o Zacarias ele era o pastor da época, era o sacerdote da época. Só que o que acontece? O Zacarias ele era uma pessoa que não tinha filhos. Lembra do que eu falei para você no começo da mensagem? Que às vezes a gente acha que o pastor ele é um homem de ferro, ele é um homem que não tem problema. A gente acha que o pastor ele tem que estar à nossa disposição em todos os momentos da nossa vida. Mas a Bíblia diz que o Zacarias ele era um sacerdote, mas ele era um sacerdote que não tinha filhos. Ele tinha um problema na vida, vamos assim dizer, no casamento, né? Porque ele não tinha filhos. Sua esposa Isabel era estéril. Eles não tinham filhos. Mas o Zacarias nunca deixou de exercer a sua posição de sacerdote. Claro que Deus o respondeu. Zacarias pediu para ter filho, Deus o respondeu. Mas o que me chama a atenção é isso, meu amigo e minha amiga. O Zacarias era um sacerdote, mas o Zacarias tinha problemas. Inclusive o problema de não poder ter filhos. Eu fico pensando, imagina quantas crianças que o Zacarias não deve ter apresentado a Deus, né? Por quantas mulheres grávidas que o Zacarias ele não deve ter orado. É verdade. Então, o que eu quero que você entenda? O teu pastor é aquele que te ajuda no que você precisa, é aquele que vai estender as mãos para você a hora que você precisar, é aquele que vai te ajudar com uma palavra, é aquele que vai te ajudar em oração, é aquele que vai te ouvir quando você precisar de uma palavra de conforto. Mas entenda uma coisa, o teu pastor não é homem de ferro. O teu pastor é uma pessoa que também passa por dificuldades. O teu pastor é uma pessoa que também passa por problemas. Então, não seja uma pessoa egoísta. Apresenta a vida do teu pastor em oração. Tira um tempo para você jejuar pela vida do teu pastor. Tira um tempo para você buscar a presença de Deus pela vida do teu pastor, para Deus abençoar a família,
para Deus abençoar a esposa, para Deus abençoar os filhos, enfim, o ministério. Ajude o teu pastor em oração, tá bom? Para finalizar, a Bíblia diz assim, em primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, para a gente concluir a mensagem. O apóstolo Paulo diz assim, a igreja de Tessalônica, diz assim, irmãos, orem por nós, só isso. Ou seja, quem que foi Paulo? Paulo foi um homem de Deus, né? Foi uma pessoa que Deus usou bastante nas mãos dele. Mas você percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele pede para o povo orar por ele, né? Às vezes a pessoa acha que o pregador, que o pastor é uma pessoa que não precisa de oração. Você se engana, meu amigo, porque além do teu pastor ter os próprios problemas dele, ele também é aquele que leva os seus problemas diante de Deus. Ele também é aquele que compra a sua briga. Então, lembre do teu pastor na sua oração, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma oração junto com você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que ouve essa mensagem, que ouve esse áudio, que ainda vai ouvir, Senhor. Meu Deus, abençoe todos os pastores de qualquer denominação evangélica, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude, pois é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, e que toda cilada, que toda armadilha seja repreendida e mandada para o inferno, em nome de Jesus, tá bom? E Deus abençoe você, continue ouvindo as minhas mensagens, conte sempre com a minha oração, que eu sempre vou estar orando por você, independentemente de quem você seja, ou aonde você mora, ou de que igreja você seja, ou se você não é de nenhuma igreja. Se você não é de nenhuma igreja, eu convido você para fazer parte do meu ministério. Eu sou da Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bom? Procure uma em qualquer lugar, em qualquer cidade que você mora e você vai achar uma, tá bom? Se você já é de alguma igreja, fique na tua igreja, tá bom? Fique firme, mas ore sempre pela vida do teu pastor, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço, em nome de Jesus.